Olá, pessoal. Corrompeu o terceiro vídeo aqui, né? Então, pô, tá bem ruim aqui. A cara tá feia, mas é reflexo da quarentena aí, agora que eu vim ver. Então, eu vou continuar aqui a parte 3 do vídeo com as outras duas questões, né? Porque o anterior corrompeu aqui quando eu fui gerar o vídeo, e aí eu tive que refazer essa parte. E aproveito e corrijo uma parte da primeira questão lá, que faltou um parêntese, né? E aí eu vou ajeitar nesse próximo vídeo aqui e vocês ajeitam aí na casa de vocês quando forem fazer os exercícios. Então vamos lá para nosso exercício, né? A gente está compartilhar aqui a tela. A gente acabou lá o exercício 1 ao final, né? Então ficou faltando falar um pouco sobre ele aqui. Então vamos lá. A gente acabou aqui isolando o diâmetro 4Q dividido por πv. Tudo isso, todo esse termo elevado a meio. E o que a gente tinha que fazer, eu vou até apagar essa parte aqui. Vou apagar essa. Beleza. O que a gente tem que fazer aqui é achar esse diâmetro, né? Então a gente tem que achar esse diâmetro aqui, que era o resto, a sequência lá da outra aula. Vocês pegando esse equacionamento que a gente desenvolveu ali, ó, só a partir do igual, né, para colocar no Excel, porque a gente quer colocar agora a fórmula. Então estava faltando botar esse parênteses aqui, fechando tudo. Então preste atenção nos parênteses no Excel, viu? Então, como tem que ser todo o termo elevado a meio, se vocês não colocarem tudo, vai dar algum erro. Porque se vocês colocarem aqui sem esse parênteses inicial, ele só vai elevar o denominador elevado a meio aí. Então, foi isso que estava faltando na outra, e como passou rápido lá, acabei não percebendo, mas aí vocês ajeitam aí, viu? Ajeitem aí. E aqui a gente só tem que ajeitar, né? O vezes no Excel é o asterisco, a vazão da gente tem que ser a nossa em metro cúbico por segundo, né? Que está aqui. A velocidade 1,05. E o π no Excel, a gente escreve PI, abre e fecha parêntese, vezes essa nossa velocidade elevada a meio. Beleza. É para achar esse valor aqui de 0,39, né? Então ele está em metros, só que muitas vezes a gente vai achar só em milímetros. Então vocês multiplicam esse valor de 0,39 vezes 1000 e acha o valor em milímetro. Vocês vão ter esse diâmetro, ele não é o diâmetro comercial que vocês vão ter, então vocês vão procurar o diâmetro mais próximo dele aí, no caso, superior, né? Se você botar um diâmetro com inferior a esse, o que você vai estar favorecendo é o aumento das perdas de carga do seu sistema, né? Então, se não for possível isso aí, vocês preferencialmente aqui adotam o diâmetro comercialmente um pouco maior. E depois eles pedem para fazer o cálculo da vazão aqui, utilizando, cadê? Qual a velocidade de utilizar o diâmetro comercial para referir a situação? Então ele quer a velocidade é utilizar o diâmetro comercial para a referida situação, ok? Baseado no resultado encontrado, considere que comercialmente pode ser encontrado os diâmetros de 350, 400 e 450 milímetros e determine a velocidade para o diâmetro selecionado. Na real, aqui ele quer a velocidade, então vou colocar aqui uma velocidade em metro por segundo, né? Então, se ele quer essa velocidade aqui em metro por segundo, a velocidade, eu vou escrever aqui a fórmula dela, né? É igual a 4 vezes Q, né? Então, você tem, pela equação da continuidade, Q é igual a vezes V. Então, se Q é igual a vezes V e a área do círculo é πd ao quadrado dividido por 4, se você quer só a velocidade, o 4 que está no denominador, ele passa multiplicando o Q, então fica 4Q, não é isso? Dividido, tudo isso aqui dividido
por π. Então, vou pegar esse valor de π aqui. Vezes d ao quadrado. Cadê? Vezes d ao quadrado. Pronto. A vazão que vai estar sendo transportada é a mesma. Peguei aquela fórmula ali da velocidade que eu fiz. Então, agora eu vou alterar, né? Então, vezes, cadê? A vazão, cadê a vazão? Em metro cúbico por segundo. Ela aqui. Eu escrevo no formato que o Excel entende, que é esse PI. E o diâmetro, eu vou pegar esse diâmetro de 400. Então, eu vou colocar aqui 0,4, né? Ele encontrou algum erro ali na fórmula? Deixa eu ver o... Ah, o erro aqui está ao quadrado. Porque para elevar no Excel eu tenho que botar o chapeuzinho, né? Elevado ao quadrado aqui. Paciente circunflexo. Bom, e para esse diâmetro vocês vão ter essa velocidade aí de 0,99 metros, né? Por segundo no sisteminha de vocês. Vocês podem verificar a vazão, né? Então a vazão desse diâmetro, vou botar aqui vazão D de 0,4. Não, a vazão D de 400. Vou colocar algo assim. Então, vazão é basicamente área vezes velocidade, não é isso? Então, vocês vão ter área é πd ao quadrado, né? Dividido por 4. Vou pegar essa... Então, π, escrever aqui πi, vezes o diâmetro. Nosso diâmetro que a gente quer usar é o de 0,4, né? Ao quadrado, então eu tenho que botar o acento circunflexo ao quadrado, dividido por 4, beleza? Isso aqui a gente tem a área da gente, então área vezes velocidade. Então a nossa velocidade é essa aqui, né? Quando a gente fizer, encontrou aqui essa vazão desse valor de 0,125. Se vocês perceberem, ó, as vazões são iguais, né? Então o nosso sistema está todo corretinho aí, funcionando corretamente. Espero que tenha ficado claro, né? Então, na real, a falha do anterior foi que esqueceu de botar esse parêntese aqui inicial. Ó. Então, vocês corrijam aí, se possível, né? Bom, agora a gente vai para a questão 2. Então, ficou explicado lá no anterior, mas eu agora, como corrompeu o vídeo, eu não tive acesso a ele, resolvi refazer outro vídeo aqui para vocês, né? Para vocês não perderem, quem por acaso tenha perdido a aula aí. Bom, então vocês têm essa questão aí, a água escoa pelo tubo indicado na figura abaixo, cuja seção varia do ponto 1. Então você tem aquele ponto 1 lá a 100 metros de um do referencial, né? A um ponto 2 que está a 70 metros de um determinado referencial. Então, vocês têm lá que em 1 tem 100 centímetros quadrados e ele vai para 2 com 50 centímetros quadrados. Ele diz que em 1 a pressão é 0,5 kg/força por centímetro quadrado e a elevação de 100. E em 2, a gente vai ter que a pressão é 3,38 kg/força por centímetro quadrado, né, a 70 metros. Então, ele pede para calcular essa vazão em litros por segundo. Então, quando você estiver trabalhando no Excel, a primeira coisa é colocar todos os dados que você tem disponíveis na questão. Bom,
Um dado importante é peso específico da água quando vocês tratarem ela em quilograma-força por metro cúbico. O valor é igual a 1.000, né? Quilograma-força por metro cúbico. O Z1 a gente tem ali que o valor dele é 100. P1 sobre gama, né? Quem é nosso P1 sobre gama? Cadê? 0,5. Então ele tem aqui 0,5. V1 ao quadrado sobre 2G, a gente não tem esse termo. Z2, 70. P2 sobre gama. O P2 sobre gama, cadê? 3,38, né? A gente tem... Nem é P2 sobre gama, né? A gente tem a pressão no ponto 2. Desculpa aqui, viu? Deixa eu tirar até aqui isso aqui. A gente tem a pressão em 1, a pressão em 2. V2 ao quadrado sobre 2G a gente também não tem. A área 1 já foi dada para a gente. Então, a área 1 ele está ali com 100 centímetros quadrados, né? Então, a área é o quê? Metro por metro, né? Comprimento por comprimento. Então, nesse caso, está em centímetros. Centímetro vezes centímetro. Nesse caso, 100 centímetros ao quadrado, área 1. Área 2, 50 centímetros ao quadrado. V1 a gente não tem, V2 a gente não tem. Beleza. A gente colocou isso na equação de Bernoulli, só que, né, eu tenho duas variáveis, eu tenho V1 e V2. Então, com duas variáveis, eu não consigo resolver, não vou para lugar nenhum, né? Mas a gente tem outra equação que relaciona essas mesmas duas variáveis. A gente tem a equação da continuidade, né? Que a área 1 vezes V1 é igual a área 2 vezes V2 nesse caso. E a gente tem água se transportando por essa tubulação aí. Então, através dessa relação de área 1 vezes velocidade 1 igual a área 2 vezes velocidade 2, a gente consegue propor uma relação entre essas outras duas incógnitas que a gente não tem, que é V1 e V2, não é isso? Então, o que a gente precisa fazer é obter essa relação, montar um sistema e, através desse sistema, a gente obtém o resultado tanto para V1 quanto o nosso resultado para V2. Eu vou pegar aqui algo que eu já tinha feito para a gente adiantar, né? Mas, inicialmente, o que é que a gente precisa fazer aqui para resolver a questão? Vocês têm a pressão dada em quilograma-força por centímetro quadrado, não é isso? Vocês têm a pressão dada em quilograma-força por centímetro quadrado. E o que vocês precisam fazer inicialmente é converter esse valor de quilograma-força por centímetro quadrado para quilograma-força por metro quadrado. E como é que a gente faz isso? Então, eu vou colocar aqui, né? Vocês têm ali o valor de 0,5. Então, você tem KGF, né? Quilograma-força por centímetro quadrado. Se eu quero passar esse centímetro quadrado para metro quadrado, então eu vou ter 1 metro quadrado no denominador, né? Quanto é que tem 1 metro quadrado? 1 metro quadrado não é como se fosse 100 centímetros vezes 100 centímetros? Então, eu tenho aqui, ó, 100 vezes 100, né? Centímetros quadrados. Beleza. Se você tem no numerador 100 vezes 100 vezes 0,5 dividido por 1 aqui no caso, né? Esse centímetro quadrado corta com o centímetro quadrado de baixo, vai sobrar 0,5 vezes 100 vezes 100 quilograma-força por metro quadrado, porque o centímetro quadrado ele vai se cortar. Então, a nossa relação vai ser essa para fazer a conversão aqui. Então, se eu quero converter para quilograma-força por metro quadrado, eu só preciso pegar 0,5 vezes 100 vezes 100. Encontrei esse valor de 5.000, né? Então, encontrei esse valor de 5.000 quilograma-força por metro quadrado. O Excel, ele permite aqui, que, já que a fórmula é a mesma, né? Eu posso replicar ela nessa daqui de baixo, ó. Então, que é a mesma coisa que eu estou fazendo nos dois. Então, quando eu aplico a mesma fórmula, se vocês perceberem agora, ele está pegando a célula de 3,38 e fazendo a conversão aqui de centímetro quadrado para metro quadrado, obtendo esse valor aí de 33.800, né? Quilograma-força por metro quadrado. Só que, né, o nosso Z está em metro, a gente está com a pressão lá
em quilograma-força por metro quadrado. Só que o que a gente precisa é somar coisas iguais, né? A gente só pode somar metro com metro e assim sucessivamente. Então, eu tenho que fazer uma nova conversão e essa conversão agora vai ser de quilograma-força por metro quadrado para metro de coluna d'água. Como é que você faz isso? Basicamente, é só dividir pelo peso específico da água. O nosso peso específico ali está dado em quilograma-força por metro cúbico, né? Então, se você tem quilograma-força por metro quadrado e divide por quilograma-força por metro cúbico, quilograma-força vai se anular, né? Isso vai se anular os quilograma-força, vai ficar uma relação entre metro quadrado no denominador, né? Vai ficar 1 dividido por metro quadrado, dividido por 1 por metro cúbico. Esse metro cúbico passa para cima multiplicando, né? Então vai ficar metro cúbico dividido por metro quadrado e vai sobrar metro. Então a gente só precisa dividir essa pressão aqui pelo peso específico da água em quilograma-força por metro cúbico. E a gente obtém aqui esse valor de 5. Se eu pegar essa fórmula aqui, ó, e aplicar, vai dar errado, né? Então deu errado por quê? Porque eu não travei aquela célula aqui, ó, que tem o nosso peso específico, tá vendo? Então, como eu não travei e eu repliquei a fórmula de cima e embaixo, ele desceu essa célula aqui, ó, o número de vezes que eu desci também daqui desse ponto onde estava a fórmula para cá. Então, como é que eu faço para que isso não ocorra? Aqui, ó, como é um valor que eu não quero que ele altere quando eu estiver modificando a fórmula, eu travo ele. E para travar, a gente tem esses cifrões aí. Apertei F4 e ele trava. Agora, se eu replicar essa fórmula aqui embaixo, vocês vão ver que ela multiplica esse 33.800, ou divide, né, esse 33.800 pelo peso específico da água em quilograma-força por metro cubo, e a gente obtém aí esse valor da gente, da pressão em metro de coluna d'água, né? Então, agora que a gente tem em MCA, em metro de coluna d'água, as nossas pressões no ponto 1 e 2, está tudo ok, já fizemos as conversões, beleza. A outra coisa que temos que fazer, a nossa área está em centímetro quadrado. Ora, aqui o ideal é converter para metro quadrado, né? Então, a mesma ideia ali da conversão das pressões. Então, como é que eu faço conversão de... Vou colocar aqui, né? Para ver se fica claro. 100. Eu vou apagar esses outros aqui, pessoal. Vou apagar eles. Então, a gente tem 100 centímetros quadrados. Como é que eu passo isso para metro quadrado? Eu quero que um metro quadrado fique em cima, né? Então, 1 metro quadrado, ele é igual ao quê? A 100 vezes 100. É isso? 100 vezes 100. 100 centímetros aqui vezes 100 centímetros, né? E isso aqui, centímetro vezes centímetro, dá centímetro ao quadrado, corta com esse centímetro ao quadrado de cima. Basicamente, eu vou ter que dividir, né, a nossa área que a gente tem. Então, eu vou ter que dividir a área, que é de 100, dividido por 100 vezes 100. Foi um colchete aqui, né? Vou tirar. Pronto. Quando eu faço isso aqui, eu já tenho aqui a nossa área dada em metro quadrado, cada uma das áreas. Beleza. A gente já tem nossas áreas aqui estabelecidas. O V1 e V2 são nossas variáveis que a gente não tem. Eu tenho essa relação que A1 vezes V1 é igual a vazão, né? E a mesma vazão aqui é igual a 2 vezes V2. As duas são iguais. Se essas duas vazões aqui são iguais, eu posso fazer uma igualdade, dizendo que A1 vezes V1 é igual a 2 vezes V2, não é isso? Se eu tenho que A1 vezes V1 é igual a 2 vezes V2, se eu isolar o V2, né? Se a gente isolar aqui esse V2, vocês vão perceber aí que, no fim, V2 é igual a 2 vezes V1. Por quê, né? Porque aquela sua área ali de 1,
Então, a área 1 deu quanto? Deu 0,01, né? Se você quer isolar aqui o seu V2, basicamente você vai ter o quê? V2 é igual a 1 vezes V1 dividido por A2. Então, eu vou dividir aqui A1 dividido por A2. E vocês vão ver que vai dar 2, né? Então, por isso que V2 é igual a 2 vezes V1. Beleza. Feito tudo isso, eu vou pegar aqui o que eu já tinha feito antes, né? Mas como corrompeu o vídeo, vou aproveitar aqui para não ter que escrever tudo novamente. Então, deixa eu pegar aqui, eu deixei aqui embaixo. Reescrevendo essa equação aqui, ó, de Bernoulli. Então, vocês têm essa equação de Bernoulli. Eu vou aplicar cada um dos valores que a gente tem nesse sistema, né? Então, a gente tem Z1, a gente tem a pressão 1, a gente não tem essa velocidade 1 dividido por 2G. Z2 a gente tem a pressão em 2 e a gente não tem essa velocidade aqui ao quadrado dividido por 2G. Ok. E essas perdas de carga aqui a gente não vai considerar e altura manométrica também não, né? A gente vai fazer sem essas considerações por enquanto ainda. Beleza, substituindo cada um deles, a gente vai ter primeiro essa parte aí, ó. Então, vocês vão ter 100 metros, né? Essa primeira altura aqui de 100. Então, a pressão em 2 em MCA de 5, né? A gente tem um P sobre gama de 5. A gente tem o V1 ao quadrado sobre 2G. Como a gente não sabe ele vai ficar como variável, V1 ao quadrado sobre 2G, beleza? É igual a 70, que é o Z2, mais o P2 sobre gama, o nosso deu 33,8, mais o V ao quadrado sobre 2G, né? V2 ao quadrado sobre 2G. E quem é nosso V2? Nosso V2 a gente obteve aqui, ó, por esse equacionamento. V2 é igual a 2 vezes V1. Então, quando a gente substituir agora, esse V2 aqui, ele vai assumir esse 2 vezes V1. Só que lembrem que o V2 está todo ao quadrado. Então, esse 2 também está elevado ao quadrado. Vai ficar 2 elevado ao quadrado vezes V1 elevado ao quadrado, né? E assim a gente vai chegar nessa próxima formulação aqui, ó. Então, a gente vai chegar nessa formulação, onde vai ter 100 mais 5, né? Mais V1 ao quadrado sobre 2G é igual a 70, mais 33,8. Mais, e aqui, ó, eu coloquei parênteses, né? 2 vezes V1 ao quadrado sobre 2G. Então, todo esse termo, ele vai estar elevado ao quadrado. Mas, para ficar claro essa questão. Continuando com a resolução disso, eu quero isolar o V1, né? Então, eu tenho o V1 ao quadrado desse lado e tenho 4V1 ao quadrado do lado direito. Então, eu estou passando todos os valores numéricos que estão do lado direito da equação para o lado esquerdo e tudo que está com a variável para o lado direito lá. Então, eu vou ficar com 100 mais 5, peguei o 70, passei para o outro lado, ele vem diminuindo, menos 70. O 33,8, peguei ele estava somando, ele vem para o outro lado da igualdade, ele vem subtraindo, né? Deixei o 4V1 ao quadrado, porque 2 elevado ao quadrado, 4, e V1 ao quadrado fica V1 ao quadrado, né? Dividido por 2G, então, menos esse V1, porque, né? Esse V1 ao quadrado sobre 2G estava do lado esquerdo da equação. Quando ele passa para o lado direito, ele vai subtraindo, menos V1 ao quadrado sobre 2G. Quando vocês fizerem as contas aí, vocês vão ter que 100, né? Mais 5, menos 70 e menos 33,8, que é o que essa equação está querendo dizer, ela vai dar 1,2. Então, vocês vão ter 1,2, beleza? A parte numérica ali. 1,2 é igual a 3V1 ao quadrado sobre 2G. Ok. O que a gente precisa fazer agora é que, né?
1.2 é igual a 3v1 ao quadrado sobre 2g. Esse g aqui, ó, é a nossa gravidade em metros por segundo. Metro por segundo ao quadrado, né? A nossa aceleração da gravidade aí de vocês. Então, e o valor dela, a gente tem como se fosse esse 9,81 aqui. Então, o que eu tenho que fazer agora, se ele está dividindo, ele passa para o lado de cá multiplicando, né? Dessa igualdade. Então, vocês vão ter 1,2 vezes 2 vezes esse nosso 9,81. E acha esse valor de 23,54. 23,54 é igual a 3v1 ao quadrado, né? Beleza. O 3 está multiplicando aqui, ele vem para o lado da igualdade de cá, dividindo, né? Então, eu vou ter que é igual a esse valor aqui, ó, dividido por 3. Isso aqui vai ser igual a V1 ao quadrado. Bom, se eu quero o valor de V1, né? Agora o que eu quero é V1. V1, ele vai ser o quê? Ele vai ser esse valor elevado a 1 dividido por 2, né? Ou 0,5, que seja. Vocês que sabem. E vocês vão encontrar que V1 é igual a isso aqui, ó, a 2,80, né? Vocês vão encontrar esse valor aqui de V1. Então, vocês podem dizer aqui, ó, o V1 é igual a 2,80. Bom, eu não sei aqui, ó, que o V2 é igual a 2 vezes V1. Então, aquele V2 é igual a 2 vezes V1. Achei aqui minha velocidade no ponto 2 também. Bom, a minha vazão, né? Como é que vocês acham a vazão? A vazão na minha área 1, quem foi minha área 1? Não foi 0,01 vezes. Quem é minha velocidade 1, né? Essa daqui, área vezes velocidade vai dar isso aqui em metro cúbico por segundo. Só que o exercício pediu em litro por segundo, né? Se ele pediu em litro por segundo, você só tem que multiplicar por 1000 aqui, essa vazão. Pronto, achamos a vazão aqui em litros por segundo. Bom, se o V2 aqui a gente já tem, o V2 ali a gente calculou, né? Igual a esse 5,60. Se vocês quiserem confirmar as vazões, que é a área 2 de vocês, a área 2, né, 0,05, 0,005, né? Área 2 vezes V2, que é 5,60. Tá vendo? A vazão deu igual, exatamente igual àquela vazão de cima ali, ó. Então, isso aqui faz com que essa nossa equação lá da conservação da massa seja válida, né? A1 vezes V1 é igual a 2 vezes V2. Nesse caso, a velocidade em 1 era mais baixa do que a velocidade em 2. Só que em 2 você tem um diâmetro menor e em 1 você vai ter um diâmetro maior. Mas tudo feito, vocês verificam aqui, ó, que deu tudo certinho, né? Só colocar as unidades, né? Da velocidade em metro por segundo. Então, sempre coloque as unidades. A velocidade em 2 também, metro por segundo. E é isso aí. Ficou faltando essa questão, que foi o que estava faltando passar para vocês, né? Como corrompeu o vídeo, eu tive que refazer. Então, peço desculpa aí pelo transtorno, né? Que era para ficar o da aula gravada anteriormente, mas faz parte. Acontece essas coisas ainda aí. Então, vou encerrar por aqui hoje. As questões estão aí, né? Resolvidas. Então, depois vocês dão uma olhada. Teve aquele ajuste ali na
na primeira, porque ficou faltando parênteses, vocês dão uma olhada aí, quem por acaso vem assistir o vídeo, né? Para adequar essas questões aí da gente. Valeu, obrigado aí. Até a próxima. Depois a gente continua na próxima aula aqui. Encerrar aqui essa reunião. Stop.